3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que está lá nas montanhas canadenses, nas geladas montanhas canadenses. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. Caio, como que tá a temperatura aí nas montanhas? A temperatura hoje tá, acho que 4 graus. E hoje à tarde 9, quase 10 graus. Tá bom. O inverno tá quase chegando ao fim ou ainda não? Ainda não. É muito cedo para falar. Há 3 dias atrás a gente teve temperatura de menos 20, né? Então aqui vai mudando. É uma temperatura estilo planeta Marte, às vezes tá quente, às vezes tá frio. Eu não sei como é que é Marte, mas é por aí. Pessoal, a gente grava esse podcast de Calgary, uma das principais cidades no meio do Canadá, nas montanhas canadenses. A gente está a 1.000 metros de altitude. Você consegue imaginar isso? Que a gente morava em Vancouver, que fica 0. E agora a gente está 1 quilômetro, é isso mesmo? Acima de Vancouver, né? É bem alto e é bem mais alto, frio, né? Bem mais frio. Então, olha só, vamos agora falar sobre o que está acontecendo essa semana aqui no Canadá, sobre a imigração, sobre o mercado de trabalho, o que vai acontecer esse ano. Mas antes a gente tem um aviso para vocês. Faltam poucas horas para a gente abrir inscrições para a VIP, a nossa plataforma paga de ajuda de brasileiros no Plano Canadá. A gente tem mais de 14 mil clientes e vai abrir amanhã de manhã. Caio, eu estou interessado em saber o que inclui a área VIP e fazer minha inscrição amanhã. O que eu preciso fazer? Amanhã de manhã, se você tiver cadastrado na nossa lista de e-mail em planocanadá.com, ou se você está também no próprio grupo no Telegram, você vai receber um link com todos os detalhes da área VIP. Tudo que inclui na área VIP. E também a gente tem 30 dias de garantia. O único no mercado que oferece esse tipo de ajuda. A gente confia na área VIP, a gente confia nos resultados. Então, sim, 30 dias, senão a gente devolve o seu dinheiro. Se você achar que a área VIP não vai te ajudar no seu Plano Canadá, você sempre vai ter acesso à área VIP, ou seja, free updates. Tudo que a gente colocar de novo na área VIP, que inclusive esse mês, daqui 1 ou 2 semanas, vai entrar o curso básico de inglês. Então agora tá completo, a gente tem todos os cursos de inglês. Vai entrar o curso básico de inglês, a gente já tem intermediário, já tem IELTS, tudo. Daqui 1 ou 2 semanas já vai entrar. Né? E a assinatura é vitalícia, nunca expira. Então, se o seu Plano Canadá vai durar 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, você sempre vai ter acesso à área VIP. E se entrar mais curso de inglês, mais treinamento, eu vou ter que pagar extra por isso? Não. Todos os updates gratuitos. E nesse podcast a gente vai comentar um post interessante da área VIP, mas mais pra frente. Agora vamos falar do assunto do momento. A gente recebeu uma mensagem aqui do Aires de Castro, ele comentou no nosso canal no último podcast. Sensacional o canal de vocês. Aires, muito obrigado. Thank you very much, merci beaucoup, porque aqui no Canadá a gente é bilíngue, tudo tem que ser em francês. Sim. Na sua casa tudo você fala em francês, que nem no parlamento canadense, cara? Aqui em casa é bilíngue também, só que é japonês e inglês. Legal, cara. Então, assim, ele falou, sensacional o canal de vocês. Sei que talvez fuja um pouco, né, do conteúdo que vocês abordam, mas vocês podiam comentar sobre o grande comboio e a conjuntura, como que o grande comboio pode influenciar na imigração canadense, porque esse é o assunto que a gente trata aqui no podcast. Primeira coisa, Caio, assim, só uma explicação rápida, o que é o grande comboio? O grande comboio os caminhoneiros canadenses, eles cruzaram o Canadá desde British Columbia, daí veio Alberta, do Saskatchewan, Manitoba. Os caminhoneiros foram em direção à capital de Ottawa, né, para protestar. E é bastante, né? A respeito das restrições, né, da pandemia. É o maior protesto O maior protesto já feito, né? Então essa semana é o tópico do momento, aqui é o comboio dos caminhoneiros. E olha que interessante, se você acompanha o nosso canal há bastante tempo, você sabe o nosso segredo de previsões. O Caio, ele vê o futuro, ele sonha, ele vê, mas a verdade é a seguinte, o nosso segredo é muito simples. A gente estuda a fundo essa parte de economia, principalmente economia, né, que está mais ligado à imigração, e também a parte política, porque a economia e política vai ditar as regras da imigração, né, os rumos, melhor dizendo, da imigração, né, cara? Então, assim, a pergunta do Aires a respeito do comboio o que ele perguntou assim, o que isso pode influenciar na imigração? Eu acho muito cedo, inclusive, para falar, para ter qualquer tipo assim, de análise o que pode influenciar, porque as coisas estão acontecendo ainda, né? Até o momento, o que a gente espera é que isso ajude a abrir mais a economia, né? Você reduzir restrição e abrir mais a economia. E em termos de imigração, quanto mais a economia aberta, melhor para a imigração.
né? Porque ninguém vem pro Canadá por causa do frio, né? Exatamente. Pô, eu vou mudar pro Canadá pra curtir o friozinho com os irmãos Preza? Não é isso. Não. A pessoa vem porque o emprego é bom, Sim, porque você ganha bem, que você tem uma qualidade de vida boa. Sim, né? sim. Então, assim, o que... Só que é muito cedo ainda, né? Hoje, a gente tá gravando esse podcast no sábado. Então, hoje ainda tá tendo bastante coisa acontecendo a respeito disso. Então, a gente precisa ver, assim, em termos da imigração, como isso afeta. Eu acho que seria, assim, afetaria de uma forma, assim... Quanto mais a economia do Canadá abrir, melhor vai ser para a imigração, entendeu? Eu acho que um impacto direto está relacionado a isso. E no momento tem tido um efeito de que as províncias estão abrindo mais, né, as restrições e estão se comprometendo a abrir mais, reduzir as restrições. Não Então, só no Canadá, hein, cara? Sim, A Europa está reabrindo. O norte da Sim. Europa, os países escandinavos, a Inglaterra já abriram, né? É. Então é natural que o Canadá siga a mamãe, né? Porque o Canadá é filho da Inglaterra. Né? Então- a gente ainda tem um vínculo com a Inglaterra. Exatamente. Então, assim, para quem quer imigrar para o Canadá, quanto mais aberta a economia, quanto menos restrições você tem, isso vai ajudar na imigração e agilizar também a imigração. Ou para quem está Né? chegando aqui para fazer um college e precisa arrumar um emprego assim simples para começar a ajudar a pagar as contas, né? Quanto mais abrir a economia agora, mais facilmente você vai conseguir aí um emprego para já começar aqui no Canadá a ganhar em dólar, porque esse é o grande desafio, né? Exatamente. Você chegar aqui já ganha em dólar, não precisa ficar usando o que você economizou em real. Né? Então, excelente, a gente vai manter informado, né? Vamos continuar comentando sobre isso e ver aí quais serão os desdobramentos disso, né? Eu acho que o mais importante também, eu acho que nesse início aí o governo reduzir a fila da imigração também, né? Eu acho que isso conta mais do que Eu o acho que comboio, isso conta né? mais do que... Porque o comboio é uma coisa que está... Assim, algo... não é assim o nosso foco nesse podcast. A gente, né, fala sobre imigração tudo. É lógico que tem uma influência econômica, né, e política nisso, mas eu acho que o mais importante para a imigração no momento é reduzir a fila. As pessoas que estão no Brasil sabem que... A gente comentou no podcast passado, a fila da imigração precisa agilizar isso precisa realmente... O governo precisa trabalhar nisso, né? Excelente, cara. Eu só não posso. Esse podcast eu não vou ficar contando piadinha, não. Porque se eu começar a dar risada, eu vou começar a tossir. Então, ó, compromisso, hein? Não pode rir, hein? Vai ser um podcast levado a sério. Levado a sério. Não pode rir. Sem piadas, Guilherme. Sabe que eu fico brincando com meu filho? De quem ri primeiro. Você faz isso com as suas filhas? Eu faço. Você fica olhando? Eu ganho sempre. Sim. Eu consigo segurar mais a risada. Sim. Sabe por quê? Anos de treinamento. Na época que eu tava no colegial, eu ia expulso da sala com meus amigos, eles eram os primeiros a dar risada na sala da diretora e eu continuava sério. Mas assim, claro, eu tava rindo por dentro, né? Mas eu continuava sério. Você falou que não ia ter historinha. Não, mas não é tão engraçado. Você pode ver que você nem precisou rir. Tá, tudo bem. Não precisou gargalhar. Sim, então vai ter historinha sem graça. Então, historinhas assim, meio. Assim, Meio. Que eu não force a garganta e começo a tossir. Sim, medium, né? Se eu der risada, eu tenho até um spray aqui anti-risada. Esse é um spray anti-risada, pessoal. Então olha só. Foi uma piada isso daí. É verdade, mas eu não ri. Você não consegue. Você não consegue. Eu tô segurando a risada. Você não pessoal. consegue. Então, assim, olha só que interessante. Antes mesmo da gente saber que no começo de janeiro o mundo ia começar, pelo menos na Europa e aqui, a reabrir mais a economia, né? As previsões de crescimento econômico no Canadá já eram bem otimistas. E olha que interessante. Foi até você que descobriu esse relatório, né, Caio? Sim. É o relatório do Canada Trust. Você gosta do Canada Trust? Você tem conta no Canada Trust? Eu tenho conta no Canada Trust. Mas não dá pra dizer que gosta, né? Não. Ninguém gosta de banco, né? Não. Eles sempre estão cobrando umas taxas a mais, né? Mais do que deveria. Então, mas assim, eles fizeram um relatório de previsão econômica, né? Em dezembro. Sabe qual que é a província, cara? Eu vou passar para você. Qual é a província que vai mais crescer? Qual que é a previsão do Canada Trust em relação ao crescimento econômico? Qual é a província que vai mais crescer no Canadá e a que menos vai crescer? A província que vai mais crescer no Canadá aí no próximo ano, esse ano, é Alberta, com 5% do PIB. É aqui. Aqui, exatamente onde nós estamos. Depois você tem Ontário, com 4,9%. Você tem British Columbia, com 4%. Né? Daí você tem Manitoba, aí você tem Quebec, Saskatchewan, e daí você tem as províncias do Atlântico. No final aí, que você tem Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Escócia e Terra Nova e Labrador. Olha que interessante. O maior incentivo hoje que tem de imigração é para o Atlântico. A gente já cobriu muito bem esse assunto, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que você tem isso, você ainda percebe que as províncias que vão mais crescer
Alberta, que é uma das que tem menos incentivo de imigração, né? Ontário, que mais recebe imigrantes, né? Metade dos imigrantes praticamente vão para Ontário, né? E British Columbia, a província que a gente morou por mais de 16 anos. O Caio morou 17 anos. Que sempre foi uma província que recebeu bastante, né? Imigrante. Então, assim, bom, a gente já comentou em podcasts anteriores a respeito dessa questão do Atlântico. O Atlântico é quem quer mais atrair. O Atlântico é o que está mais precisando, que eles falam assim, está precisando de imigrantes. Incentivo político. Exatamente. Essa é a palavra. Um incentivo político para trazer imigrantes, porém, são sim províncias menores e tem uma economia assim, mais reduzida se você comparar com outras províncias, né? New Brunswick, a gente tem bastante cliente em New Brunswick, é um excelente lugar para você considerar, principalmente se o seu dinheiro é mais apertado, né? New Brunswick vai crescer metade em relação aqui, Alberto. Sim, Você vê que a província ainda precisa... Porque é o seguinte, se a economia não bomba, o imigrante não vai. O imigrante ou ele vai e sai depois. É o que aconteceu nos últimos anos. E a gente vem alertando isso daí. A gente vem alertando. Não adianta ficar criando programa extra de imigração se o cara vai lá, imigra e depois vai para Ontário, né? Exatamente. Ou para cá, Alberta. Exatamente. O mais importante é a imigração focar na taxa de retenção. Que é quantas pessoas que ficam na província depois que elas, né, imigram. Então isso é mais importante. Só que o problema é que a retenção está muito ligada à economia. E para os políticos dá trabalho, né? Você fazer uma economia forte, né? Você abrir, você cortar imposto, sabe? Você atrair grandes empresas, né? A parte de empregabilidade, né? Salário, tudo. Então, assim, dá mais trabalho. Só que o que a gente precisa ver o que vai acontecer no Atlântico nos próximos anos. Com essa taxa de retenção. Eu acho que se as províncias elas conseguirem sair, assim, retomar economicamente, ser atraente economicamente, a taxa de retenção vai ficar de acordo com a expectativa deles. Entendeu? Aí tudo bem. Caso contrário, se você tem uma taxa de retenção baixa, é complicado, porque daí você é apenas uma porta para a imigração. Mas do ponto de vista da pessoa que está assistindo a gente, está do outro lado dessa lente aí que está filmando a gente, do ponto de vista dessa pessoa, o Atlântico é uma ótima estratégia, porque eles estão oferecendo facilidades, o custo de vida é bom. Se você chegou nesse tópico agora, Plano Canadá, você quer sair do Brasil, dê uma olhada no nosso canal, podcasts anteriores, que a gente aborda bastante essa questão do Atlântico. As províncias do Atlântico, elas têm regras de imigração mais flexíveis. Entendeu? Elas precisam ser mais flexíveis. Então, e o custo de vida é mais barato. Às vezes o investimento inicial que você precisa para sair do Brasil e vir para o Canadá é mais baixo para as províncias do Atlântico. Então, você deve considerar assim, fortemente, levar em consideração no seu Plano Canadá as províncias de New Brunswick, Nova Escócia, Prince Edward Island e Newfoundland and Labrador. Principalmente, se você chegou nesse tópico agora, você quer saber mais quais são dessas 4, assim, é que eu devo focar. Das 4, me dá 2. Nova Escócia e New Brunswick seriam as 2 aí que você pode começar as suas pesquisas, né? As que tem nova na palavra. É o que tem nova. Não tem como esquecer, é que nem revisão de vestibular, né? Sim, Se tem nova, considere primeiro. Exatamente. Não então, tem como esquecer mais agora. Né? É verdade, até eu quando vim pro Canadá, é difícil você memorizar todos os lugares, que é tudo em inglês. Não, né? eu imagino. Não, às vezes a gente precisa se policiar também no podcast quando a gente tá falando, porque a gente tá falando sobre esse assunto há um tempo, a gente tem seguidores nossos que acompanham a gente há muito tempo e que, né, continuam acompanhando o nosso trabalho, então é uma conversa que nunca termina, mas a gente tem sempre pessoas novas, principalmente no início do ano, sempre tem gente nova seguindo a gente, né? Basta ver a nossa Masterclass que a gente fez semana passada, assim, milhares de pessoas assistindo a Masterclass, a gente sabe que é muita gente nova. Thank you very much, merci beaucoup. Então é bom a gente trazer esses conhecimentos básicos de volta a respeito das províncias do Atlântico. Existe uma facilidade de migração para essa região, então assim... Agora vamos falar de um tema que também, para quem está começando ou para quem já é iniciado, que é a questão de custo de vida. Sim, uma questão... O real desvalorizou, você não pode hoje em dia dar um passo sem esse passo já está medido previamente, né? Hoje em dia o cálculo, o planejamento é muito importante, né? Do ponto de vista de custo. E a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa, né, falando de uma província que ninguém quer ir, uma província muito boa, que atrai, tá bem aberta para a imigração. A gente gravou diversos vídeos, inclusive de um novo programa para essa província, a província de Saskatchewan. Sim. Ele se interessou, Caio.
Só que ele achou os colleges em Saskatchewan, as faculdades mais caros. O que você tem a dizer deixa eu até, desculpa, eu esqueci de mencionar o nome dele. Patrick Rocco. Parece nome de piloto de Fórmula 1. Ô, Patrick. Você falou que não ia ter piada, né? Mas eu não tô rindo, você que tá rindo. Tá você bom, pode rir. Tá eu não posso rir. Tá, beleza. Eu consigo segurar. Não, ele tem nome de piloto para Fórmula 1, de campeão, né? Campeão. Patrick Rocco é o campeão dessa temporada. Eu não posso rir, pessoal. Então, a respeito de Saskatchewan, se você chegou agora também nesse tema, Saskatchewan é uma excelente opção. É de província também, custo de vida é baixo, só que uma coisa que a gente vê assim com uma certa frequência das pessoas comentando é que Saskatchewan tem menos opção de colleges. Vamos supor, se você quer estudar, eu quero estudar no Canadá, eu quero fazer um curso de 1 ano, um curso de 2 anos, às vezes eu tô achando que os preços eles estão não são tão atraentes assim. Porque é lógico, Saskatchewan, a província inteira que tem 1 milhão de habitantes, cidades com 2 cidades principais, Regina e Saskatoon, 300 e poucos mil cada uma, 250, 300 mil habitantes. Então assim, você tem menos opção de college. Porém, o custo de vida, ele é bem mais barato do que províncias populares como BC e Ontário, entendeu? Então, é complicado, porque você tem que colocar na balança, você fala assim, por exemplo, o curso lá custa 2, 3, 4 mil dólares a mais. Por exemplo, vamos supor. Se bem que a gente já viu cursos com preços totalmente compatíveis com províncias como BC. Que varia muito o preço de curso, né? Varia de acordo com a instituição, varia de acordo com o curso em si, né? Então, mas vamos supor que você vai gastar um pouco mais lá. Você consegue compensar isso com o custo de vida. Porque se você for ver, o custo de vida lá é um terço, 1/4 do custo de vida de Vancouver, por exemplo, ou Toronto, entendeu? Então você consegue compensar em poucos meses esse valor, né? Sem contar que o salário lá, a proporção salário-custo de vida é uma das melhores que tem, junto com Alberta, onde nós estamos. O salário é bom lá. O salário é bom, entendeu? Se você pensa no futuro, comprar uma casa, sabe? De repente você tem família, ou você tá vindo com família, e você, né, com a sua família, e você precisa de um lugar maior. Em Vancouver, Toronto é um valor muito alto, entendeu? Para você poder alugar um lugar, uma casa grande, né, para sua família. Então, às vezes, você ir para o interior do Canadá, lugares como Saskatchewan, você vai ter melhores opções e você vai usar o seu dinheiro de uma forma mais eficiente, mesmo que às vezes um curso ele é um pouco mais caro. Mas assim, é uma questão de pesquisa. Eu até achei legal, essa semana a gente teve uma pessoa na comunidade da área VIP que perguntou a respeito do dólar. Que o dólar está desvalorizando, o que eu faço, né? Que você falou, e a gente sempre falou, você vai comprando, dólar você vai comprando, né? Caio, conta pro pessoal como que você escondia o dólar no seu quarto, cara. A gente ia comprar o dólar. A casa já foi demolida, nem existe mais. Nem existe mais, não tem como. Se bem que eu acho que eles acharam os dólares escondidos depois que demoliram a casa. Aquele cano que tem dentro daqueles móveis embutidos, aquele cano onde você pendura os cabides, a gente desparafusou, desmontou o móvel, dentro do cano a gente enrolou os dólares em papel, né? Plástico, né? Plástico. E cozinha, né? E aí guardava os rolos lá dentro. Então toda vez que o Caio ia pagar alguma coisa aqui no Canadá... Tinha que chamar um marceneiro. Não, toda vez que o Caio ia pagar alguma coisa, era um rolinho que ele abria, assim. A nota de 100 era um rolinho. Então a gente guardava lá. E dólar, assim, é sempre que vai guardando. Mas uma coisa que a gente estava conversando a respeito dessa... Né, que a gente estava comentando a respeito de... antes de gravar esse podcast, que a gente estava comentando a respeito desse post que você respondeu, né, para esse assinante da área VIP. E você falou uma coisa, e hoje você falou uma coisa, né, que assim, que é importante. Eu falei assim, vamos comentar isso no podcast. Você falou assim, não é só a compra do dólar. O que adianta você ficar focado, né? Focado em falar assim, não, esse mês eu vou comprar o dólar, porque não, agora eu economizo, sim, vou conseguir guardar 50 dólares a mais se eu fizer isso agora. Ou você ficar, assim, muito preocupado em micromanagement. Como é que é em português? Eu acho que não tem em português essa palavra, porque essa palavra é muito boa em inglês, sim, né? Mas é você focar em, assim... Microgerenciamento. Você focar, às vezes, em detalhes, assim... Eu não tô falando que compra de dólar é detalhe, antes que tire a gente de contexto, né? Vai ter um corte aí falando que você falou que não importa o dólar. Antes disso, né? Mas, assim, você tem que ver o Plano Canadá de uma forma...
geral, você ter o big picture do Plano Canadá, porque foi o que você falou hoje pra mim. Você falou assim, o que adianta às vezes você focar nisso ou focar aquilo? Pegar a melhor cotação do dólar. Eu comprei o dólar nas melhores cotações e eu fui pra Vancouver, a cidade mais cara da América do Norte. Exatamente, eu fui pra Uma das mais Vancouver. caras. Então, assim, o Plano Canadá, você tem que ver ele no big picture da coisa, entendeu? Eu acho que é importante você ter essa visão geral do Plano Canadá e não simplesmente você ver... você focar em muitos detalhes, às vezes, que você perde o foco do big picture. Porque aquela coisa, a cotação do real, ela passa a não existir mais a partir do momento que você está aqui no Canadá e começa a trabalhar. A partir do momento que você começa a trabalhar e ganhar em dólar aqui, já não importa mais. Tanto, né? Exatamente. Então, o que você quer fazer é você pegar o seu real e todo o dinheiro que você guardou no Brasil, você conseguir utilizar ele da forma mais eficiente possível nessa primeira etapa. É aquela analogia que a gente já fez em masterclass anteriores, que é o lançamento do foguete, que vai exigir de você, um lançamento de foguete, ele exige uma quantidade de combustível muito grande no início para tirar, você sair e começar a levantar. E é premium fuel. É premium fuel. Não é qualquer gasolina, não. Não é barato, a sua conversão de real para dólar tá lá, ó. E assim, você vai ver que em pouco tempo, todo aquele dinheiro que você economizou, eu lembro, quando eu cheguei no Canadá, eu fiquei 2 anos no Brasil economizando dinheiro. Aquele dinheiro de 2 anos, ele praticamente 70% dele foi assim nos primeiros meses. Porque você chega, você paga curso, você paga isso, você precisa comprar, sempre no início você tem gastos extras. Então aquela queima de dinheiro, ela... É mais ou menos isso. Então assim, é importante que você utilize, então quando a gente fala de interior, a gente fala de custo de vida, é para você poder gastar esse combustível inicial da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Entendeu? Porque depois quando você chegar no Canadá e começar a ganhar em dólar, você tá lá em cima já, entendeu? Você consegue fazer as coisas de uma forma melhor. Mas esse início, utilize o seu dinheiro de forma eficiente. Você falou de queimar dinheiro. Posso dar a dica de um filme? Risco Total com Sylvester Stallone. Tem uma cena que ele tá congelando nas montanhas, ele tá com uma mala de dinheiro que ele pegou dos bandidos, né? Ó, sem dar spoiler, é um mini spoiler. E aí ele falou assim, pra não morrer congelado, ele começa a queimar o dinheiro à noite na caverna. Né? E aí a piada, ele falou assim, ó, custa dinheiro pra esquentar essa caverna. Esse filme é muito bom, né? É muito bom. Então, nossa, filmaço. Eu acho que a maior parte das pessoas já conhece, né? O Risco Total, né? E agora, ainda falando de dinheiro, né? Porque esse é um dos principais pontos do Plano Canadá. O governador, eu não vou chamar de premier, não. O que a gente fala premier, o pessoal não liga. Aqui no Brasil falam governador. No governador Posso chamar de governador? Governador de Alberta. De Alberta, o governador de Alberta tuitou um link dizendo a 10 cidades em Alberta, que é a província que a gente mora, que uma casa de 3 dormitórios custa menos de 250 mil dólares canadenses. Para você que está chegando agora, 250 mil dólares canadenses para uma casa é muito barato aqui no Canadá. Quanto que custa em Vancouver, onde você morou, Caio? Quando a gente saiu de Vancouver, a gente nem morava na região central de Vancouver. A gente saiu de lá uma casa 6 meses antes. A gente tá aqui já, ano passado. 6 meses antes da gente mudar, uma casa na nossa rua, muito parecida com a nossa casa, tinha sido vendida por 1,6. 1.600.000. Uma casa normal, uma casa padrão. Uma casa normal. Né? Dê uma olhada nos vídeos passados nossos a casa aparece várias vezes, consegue ver e tal. A minha esposa estava conversando com uma das amigas dela, lá de Vancouver, semana passada. E no quarteirão de trás foi vendida uma casa semana passada. 1,9. Ou seja, quase 2 milhões de dólares. Caramba, hein? Nem é na região central de Vancouver. Né? Então 250 aqui, mil. Com 2 milhões você compra uma mansão aqui, com 2 milhões. Com piscina na sala. Pô, sabe o que é engraçado? Às vezes eu vou no supermercado e tem aquelas revistas de imobiliária, né? Tem umas casas aqui que tem piscina dentro da mansão, pô. Daria pra comprar uma dessas aqui. Aqui, comparando com Vancouver, é mais ou menos 1/3 do preço da casa. Então, assim, quando você tem as 10 cidades de Alberta que você ainda consegue comprar uma casa com 250 mil, realmente tá muito em conta, né? Então, assim, só comentando, pessoal, só por curiosidade, Fort McMurray
Você já voou nessa cidade? A gente já voou no Fort Flight McMurray. Simulator lá. No Flight Já. Simulator você voa, né? Já. Tem bastante. Quando você conversa com os canadenses aqui de Calgary, tem muita gente que, assim, Fort McMurray é uma cidade popular, porque tem muita gente que trabalhou lá, ou trabalha, ou, sabe, tem familiares que trabalham lá. É uma cidade que foi. Uma cidade que foi, assim, construída basicamente por causa da extração de recursos naturais. Entendeu? E do rio. Ele tem do um rio que também, segue, né? que passa tudo. Quando você vê o mapa, você vê, né, certinho. É a última fronteira de Alberta? Dá pra dizer que é a última fronteira? Eu lembro quando a gente estava, né, passando por Fort McMurray, você vê que depois não tem mais nada, né? Assim, você não tem mais nada depois disso. Não tem nem fazenda, Então, assim, porque o solo vira pedra. Alberta é bom até essa região. Sim. Daí pra cima é só pedra. Só pedra. E tem, claro, tem uma vegetação que cresce em cima Sim, disso. É estranho isso, né? É aí você vê que não dá pra ter fazenda, né? Sim. A gente tem cliente, eu já vi comentando, seguidor cliente que tá em Fort McMurray. Ah, sim. É uma região, inclusive, acho que essa semana, acho que uma pessoa postou no nosso canal do YouTube sobre Fort McMurray. Então, assim, ela é uma... A cidade que fica lá no norte, é uma cidade bem, né, o clima lá é bem frio, você não tem tantos chinooks como os ventos, né, que aquecem a região como você tem aqui em Calgary. Mas dá pra você encomendar na Amazon esse vento, Sim, né? Você pode comprar na Amazon. Dá pra você me mandar uma caixa de vento quente, né? Vento quente. Porque não tem nada lá, né? Não, Lá é não. frio e é frio mesmo. É né? frio. Então, assim, mas é uma região, assim, que, né, cresceu muito, né, devido, né, ao petróleo, tudo. Então, compensa dar uma olhada. Daí você tem Lethbridge. Aí teve um incêndio lá, viu? Teve pessoal? um incêndio Que é também. seco o tempo lá, né? Então, olha só, o artigo diz que eles encontraram uma casa por 239 mil. Pô, 239 mil, você compra uma casa rapidinho, né? Exato. Outra cidade, Caio. Outra cidade, Lethbridge, foi uma cidade que a gente considerou. Quando a gente pensou em mudar para Alberta, a primeira opção nossa foi Lethbridge. Fica ao sul ao sul de Calgary, né? Entre Calgary e a divisa com os Estados Unidos. Lethbridge a gente considerou também, na época. Uma casa lá. É mais quente lá, porque fica ao sul? Fica perto das É difícil falar mais rochosas. quente quando você fala de... Nada é quente de aqui, Alberta. né? Mas você acha que tem O verão é Chinook? bem quente, mas... tem Chinook lá Não tem, também. até acho que, se não me engano, até mais do que aqui. Quanto mais então pro tá sul de ótimo. Calgary, A gente tem cliente também em Lethbridge. Sim, Já vimos uma diversos cidade casos. que venta muito também, eles falam lá, devido, né, aos ventos. 246 mil ele tem uma casa lá à venda. 246 Foi a nossa mil. primeira opção quando a gente pensou em mudar para Alberta. Aí depois você tem Edmonton, Que é a você ainda capital, né? consegue encontrar casa em Edmonton, na faixa de 200 mil, capital canadense. Aí na sequência você tem Medicine Hat, que fica ao leste de Lethbridge. Eu lembro quando eu pesquisei muito a respeito de Medicine Hat, porque ficava próximo, né, de Lethbridge. Então, assim, é uma cidade que também fica no sul, só que um pouco mais pro leste. Dá pra dar rolê nos Estados Unidos, você mora lá. Ah, sim. É perto da fronteira, né? Daí você tem Cold Lake. Olha, pra um canadense falar que é cold, deve ser cold Cold mesmo, Lake, né? Lago Gelado é o nome da cidade? Lago Gelado. Tem gente que fala assim, eu jamais vou morar em Lago Gelado. Mas dê uma olhada, pessoal. A gente vai colocar o link. Ó, de tudo isso que a gente está passando no podcast, vai ter o link, inclusive, dessa lista de cidades aqui, que vocês vão poder ver a foto da casa que eles Mas assim, o ponto disso, resumindo, é que você ainda tem... no Canadá, você tem lugares, e assim, não só Alberta, você tem Saskatchewan, você tem Manitoba, você tem o Atlântico. Então, assim, se você é aquela pessoa que você tá na sua cabeça, que você fala assim, ó, eu vou mudar pro Canadá, eu já tenho família, tal, eu não... eu quero comprar uma casa quando eu chegar lá, eu acho que você tem que evitar os grandes centros, isso não tem como. É muito difícil você comprar uma casa hoje em dia nos grandes centros. Se você escapou alguma coisa, eu acho que eu bati em você aqui com o Você, pé, né? o Guilherme me chutou. Eu achei, foi sem querer. eu achei que ele tava, né, reclamando do que eu tava falando. Eu falei, será que eu tô falando alguma coisa? É que o Caio... Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Eu vou mostrar pra vocês. O Caio me comprou um rolinho, que é muito bom. Você compra na Amazon. Você coloca no pé, você descansa o pé no rolinho. Só que o rolinho rolou e bateu no Caio. Então, só pra dizer, eu não te chutei. Não foi chute. Eu falei, eu tenho que parar de falar de casa. Não. Eu comecei até a acelerar. Eu falei, bom, então passar já pro próximo tópico, por isso que o Guilherme ele tá impaciente. Não. Foi sem querer, ó. Rolou, bateu. Sim.
Então, você terminou. Não, não, e assim, só pra terminar, porque eu vi até algo que eu vi essa semana também, a pessoa falou assim, não, assim, ó, eu moro em Vancouver, eu não sairia daqui. A gente entende, Vancouver, assim, é uma cidade maravilhosa. A gente morou lá, eu morei lá por 17 anos, entendeu? 16, 17 anos. Então a gente entende disso. Mas ao mesmo tempo que você vê, a pessoa, assim, ela, no mesmo jeito que a gente chegou lá. Você chega solteiro, você não se importa de morar num apartamento pequeno, sabe? Dormir no chão, ou você, você né? dividir quarto, sabe? Então, assim, tem um momento, assim, que você pode, de repente, fazer isso, né? Mas, assim, pensando no futuro, se você já quer chegar num lugar e você já não quer mais uma mudança, ou você quer, né, já começar a economizar dinheiro, utilizar o dinheiro de uma forma eficiente desde o início, então, assim, é importante que você não deixe cair nos contos de agência de intercâmbio e às vezes consultor de imigração que tem parcerias ou vende também curso e que vai empurrar para você grandes centros como Vancouver e Toronto. Fique muito atento a isso se você chegou nesse tópico agora. E se você chegou nesse tópico agora, você é novo aqui no nosso canal, saiba que a gente não tem anunciante, a gente não tem parcerias, a nossa opinião, tudo que a gente fala aqui é isento de qualquer tipo de interesse comercial. Então é importante que você saiba disso agora. Mesmo tendo a maior audiência do YouTube, doe a quem doer. Doe a quem... Fala, doe a quem doer. Tendo a maior audiência do YouTube em assuntos relacionados a Plano Canadá, a gente não aceita anúncios aqui no canal. É engraçado que no começo a gente recebia bastante, né? Faz tanto tempo que a gente fala que a gente não aceita anúncio que a gente não recebe mais nada. Mais nada. A gente recebeu semana passada. Parceria, né? A gente recebeu umas duas. Mesmo assim, a gente sempre. A gente não tem parcerias. Parceria é aquela tipo de parceria. Você entra com a bunda e eu entro com o pé. Já viu isso? Geralmente, parceria, um lado sai mais ganhando que o outro. Sai mais ganhando que o outro. Eu não gosto muito de parceria, não. Agora, você tá falando de casas, né? Você tá falando assim, que quando você já tem família, você começa a considerar morar numa casa, né? Esse é o segredo, para os jovens que estão casando, jovens que estão casando aí. Sabe qual é o segredo de um casamento longínquo? Casa grande, uma casa grande. É uma casa grande. Quantos anos você tá casado? Eu tô há 15 anos, vai fazer 15 anos casado. Você também, né? Semana passada a gente fez 11 anos. 11 anos. O segredo é casa grande. Principalmente aqui no Canadá, que fica frio. Quem já assistiu o Iluminado? O filme Iluminado? Nossa. Não, brincadeira. Agora eu passei do ponto. Agora eu estou motivado, Guilherme. Porque no frio você sai menos. Sim, E tendo espaço, né? Sim. Você tendo aquele espaço, né? Sim, Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, ó, fiquem com as dicas aí que o Caio passou das casas. A gente vai colocar o link pra vocês darem uma olhada aí. Vamos agora comentar, Guilherme, a respeito de Mas é brincadeira, viu, pessoal? Porque eu morei em Vancouver em apartamento. Eu morei por ano. Sim, eu só quis fazer uma brincadeirinha. Uma piada que você falou que não ia fazer, você resolveu fazer. Eu não consegui me segurar. Pessoal, não consegui. Já tava passando de 3 minutos. Foi mal. Vamos ler um comentário. O pessoal tá meio bravo com a fila do Marcão. A gente tá com vocês. Exatamente. A gente adiantou isso, o Caio adiantou isso. E a gente tá com vocês. Isso daí não poderia ter acontecido aqui no Canadá, um país com tanto dinheiro, tão organizado. O Felipe, ele tá bravo. Ele falou assim, a imigração canadense é uma vergonha. O meu processo do Express Entry já tá há 3 anos. Completou em janeiro, 3 anos. Não existe uma forma de saber o que tá acontecendo. A gente liga e ninguém fala nada. Só falam, você passou em tudo, o seu exame médico tá expirado. Daí a Márcia também, ela comentou, tomara que os irmãos Preza façam um vídeo explicando isso. A gente fez o podcast passado, a gente explicou a respeito disso. A gente, né, o Marco Menditino, que foi o anterior, o ministro da imigração, talvez ele vai entrar como um dos piores ministros da imigração da história do Canadá. Por ter criado uma fila totalmente desnecessária, né? Exatamente. O melhor sistema de imigração do mundo tem fila agora, né? Na época que você aplicou pro processo federal... Demorava 3 anos. Era normal 3 anos. Felipe, era normal 3 anos. Aí veio o Express Entry. E resolveu isso. Express Entry. Né? E daí agora a gente tá voltando a prazos aí. Mas eu espero que o novo ministro da imigração ele ajuste isso. Tudo indica que vai ajustar com... A gente comentou no podcast passado. Não, a gente comentou também
no vídeo de quarta-feira, né? Sim, no vídeo de no vídeo de quarta-feira a gente comentou também sim, a respeito disso. É. Tem tanto dinheiro entrando para a imigração para resolver isso, são mais de 500 pessoas que eles estão contratando, se eu não me engano, né? Se não conseguirem resolver, Felipe, olha só. Não, a gente tá torcendo, eu acho que isso daí é muito fácil de resolver, porque não envolve debates. Todo mundo quer que a fila acabe, né? Acho que ninguém tá discordando, né? E a imigração tá sendo pressionada, por isso, é o principal... Teria que ser a prioridade desse novo ministro da imigração. Parece que ele está realmente levando isso a sério e tá comprometido fazer a fila andar. A gente está torcendo por ele, Exatamente. não por ele, mas por vocês. E olha só, e até que eu comentei, eu gostaria de comentar de novo aqui. Eu comentei nesse vídeo de quarta-feira. O meu sogro tá pedindo, a gente tá pedindo pro meu sogro um super visa. É um visto especial para pais, para ele ficar aqui por 2 anos pelo menos, né? E a gente ficou surpreso com a velocidade que já está processando para ele o visto. Em 2 semanas ele já estava pré-aprovado, ele já está fazendo exame médico agora. Sim. No ano passado, a previsão desse mesmo visto, nesse mesmo consulado que ele está aplicando, estava de 5 meses. E agora, já em menos de 1 mês aí, ele já está quase com visto em mãos. Sim. Então a gente já está vendo em alguns, a gente não está dizendo que são em todos, a gente não está dizendo que no que você está aplicando está assim, mas a gente já está vendo uma melhora na imigração. Então, vamos e a gente vai cobrar, hein? A gente vai cobrar no final do ano, né? É. A gente não quer mais programa de imigração. O Canadá já tem muito programa de imigração. A gente quer que resolva a fila e que vocês cheguem aqui o mais rápido possível no Canadá. É, porque se você agora também, você é novo no canal, e você fala assim, não, mas então eu vou então adiar minha ida pro Canadá. Eu não vou pro Canadá. Eu não vou pro Canadá. Porque eu fiquei sabendo, me falaram que tá tudo parado. Na verdade é que o Canadá ainda tá chamando muita gente. O Canadá tem diversas formas de imigração. As províncias têm seus próprios programas de imigração. As províncias continuam chamando as pessoas para imigrar. A gente bateu mais um recorde essa semana de imigração provincial, né? É o início de ano mais forte em termos de imigração provincial. O Canadá está comprometido em bater recorde ainda esse ano, bateu o recorde do ano passado em termos de quantidade de imigrantes. Então, 401 mil pessoas imigraram no ano passado. É o maior erro que você pode cometer agora, nesse momento. A gente considera que esse momento de 2022, aliando tudo aquilo que a gente falou no início do podcast, em termos de abertura, sabe, economia, o governo quer bater recorde, eles estão comprometidos a diminuir essa fila. Esse ano é muito bom para você colocar o seu plano Canadá em prática. Então, assim, não deixe de lado, porque o Canadá tem muitas outras formas de imigração além do Express Entry. O Felipe Toledo, ele agradeceu, a gente respondeu a ele a respeito da fila, né? Ele falou assim, muito obrigado pelos votos, né? Que a gente desejou, né? Que o processo dele saiu quanto antes, ainda esse ano, né? Sim, E ele agradeceu. Então, Felipe, tudo de bom. Se você tiver uma notícia boa, comenta também. Porque às vezes só as notícias ruins são divulgadas, né? Exatamente. A gente quer notícia boa também no nosso canal. Você tirou visto? Você teve a imigração aprovada? Comente aqui. Coloque nos comentários. Se você é da área VIP, entra agora na área VIP, na comunidade secreta nossa da área VIP, vai no Hall da Fama. Dê uma olhada no Hall da Fama, a quantidade de gente que está imigrando. Falando na comunidade secreta da área VIP. Isso é legal. Vamos para a parte final do podcast. Dados interessantes para você que está aí no Plano Canadá. A gente tem um assinante, a gente não vai comentar o sobrenome dele, que é uma comunidade secreta, né? Sim. Mas Juliano, a gente pode falar. O Juliano, ele fez um post, ele perguntou, você que já mora no Canadá, ele tá perguntando para os outros clientes da área VIP, quanto tempo levou para você chegar aí, desde quando você decidiu sair do Brasil? Essa que é a grande diferença da nossa comunidade. Ele fez essa pergunta, Caio. Qual que foi o resultado dessa pergunta? Em poucas horas aí, a gente teve aí chegando em 150, provavelmente já chegou, 150 comentários, e muita gente já está no Canadá. A gente tem muito cliente da área VIP que já está no Canadá e também participa da comunidade. Então, assim, é legal isso, porque você que está no Brasil, você que está agora assistindo esse podcast, você pensa, mas quanto tempo que demora então? Você não gostaria de saber? Você que está começando a planejar, fala assim, quanto tempo então que a maioria das pessoas demoram? A partir do momento que decide. Estou planejando, comecei a planejar, porque assim, a questão tricky dessa pergunta é que o Plano Canadá, dependendo do seu plano em si, se você pensa em vir estudar, tudo, vai muito da parte financeira, vai muito do nível de inglês. Então, essa parte, ela varia muito.
né? Essa parte ela varia muito. Quanto que você já tem de dinheiro guardado, ou se você vai precisar fazer que nem eu, que eu não tinha nada de dinheiro guardado, eu tive que começar do zero a guardar dinheiro, entendeu? Então pra mim demorou uns 2 anos e meio. Enrolar dinheiro, melhor dizendo, né? Enrolar e colocar no... Então, assim, e também do inglês. De repente você precisa ir pra um college, você precisa atingir um nível de inglês, sabe? Então, assim, essa questão, ela vai variar muito de pessoa a pessoa. Mas eu lembro que uns anos atrás, Guilherme, a gente gravou um vídeo que a gente gravou lá em Vancouver. O tema do vídeo era quanto tempo que vai demorar o seu plano Canadá. Você lembra? A gente gravou uns 4 anos atrás esse vídeo, mais ou menos? Eu acho que a gente gravou, isso daí muda muito, né? Então é o tipo do vídeo que a gente sempre tem que regravar, né? Sim, ainda mais agora, né? A gente gravou naquela época e daí lendo, vamos comentar algumas, lógico que a gente não vai ler todas as respostas. Não, leia 150 respostas, tempo não é problema. Se a gente precisar ficar aqui 3 horas... Não, assim, só comentar por cima, porque assim, uma coisa que a gente quer deixar, que é importante que você tenha claro desde o início, é que o Plano Canadá ele não é algo rápido. Não é algo que você fala assim, eu quero ir pro Canadá, não, semana que vem, pá, eu tô lá. Entendeu? Ou daqui 1 mês. Desconfie desse tipo de promessa. Se alguém tá te prometendo que é fácil vir, que você vai vir no mês que vem, que não precisa de inglês, não precisa de nada, né? Desconfie que não faz o menor sentido. Então, assim, mesmo que você tenha, assim, um bom dinheiro, que você fala assim, dinheiro não é problema, eu posso me matricular naquele college hoje em dia no Canadá, a faculdade tá com lista de espera também. Você tem que esperar, às vezes você não consegue. O máximo que pode acontecer, a forma mais rápida possível, você consegue um emprego do Brasil, uma empresa canadense está te contratando, e mesmo assim vai levar um tempo, a questão de visto, tudo, não é algo rápido. Então assim, mas a média, o Plano Canadá, ele vai demorar. Então é importante que no início, já desde agora, você saiba que o Plano Canadá não é uma coisa rápida. Se você não consegue se ver no Plano Canadá por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, isso já é um teste. Isso, né? Já é um teste. Que a pessoa não tem aquela, sabe, o fogo, a chama do Plano Canadá. Que é o mais importante. No Plano Canadá o mais importante é isso. Porque estudar inglês, se você tem isso, se você tem essa determinação, você vai conseguir desenvolver uma disciplina para você desenvolver o seu inglês, sabe? Estudar por conta própria, tudo. Isso é o mais importante. Genuína paixão. Você acredita em a genuína paixão é importante. É verdade. Não é verdade? Tanto para relacionamento quanto para Plano Canadá. Não, sim. Não é verdade? Porque senão você não consegue se manter por todo esse tempo no Plano Canadá, sabe? A questão é essa. O Plano Canadá, além da parte técnica... Inclusive tem um post que no próximo podcast eu vou comentar a respeito disso, um post que teve na área VIP que eu achei muito legal. No próximo podcast a gente comenta. Mas se você ignora essa parte, é que essa parte não dá muito view. Essa parte as pessoas não gostam às vezes muito de ouvir, né? Fácil. Mas quem tá assistindo tá comprometido. Até agora, 42 minutos, né? Tá comprometido. Tem muita gente que foca muito na parte técnica. Pontuação, ou isso, ou aquilo, sabe? Você fica muito focado na parte técnica, você esquece que o Plano Canadá é uma corrida a longo prazo. A parte mental é muito importante, a parte emocional é muito importante. Não é só a racional, porque o racional, se você fica no racional, você até chega aqui no Canadá. E quanta gente fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Eu não gosto, eu não quero, eu não tenho o fogo da paixão pelo Canadá. A paixão que você teve para vir para cá, que eu tive, que as pessoas da área VIP têm, e não vê a hora de chegar aqui. Ou tá aqui e nunca mais quer voltar pro Brasil. Isso daí é importantíssimo. Sabe, você saber que os seus próximos 2 anos vão ser complicados, mas que isso vai te dar um retorno que é aquilo que você quer para sua vida, ou seja, algo médio e longo prazo, se você não consegue enxergar isso, você tem dificuldade, você vai ter uma dificuldade muito grande no Plano Canadá. Vitor, provavelmente são essas pessoas que desistem logo no início, né? A maior parte das desistências no Plano Canadá, elas vêm logo no início. Entendeu? Porque a pessoa não consegue enxergar isso a longo prazo. Então, Caio, só para dar assim... passar rapidinho. Você não precisa ler as 150 respostas de clientes nossos que já estão no Canadá e responder o post. Muito rápido, só para dar uma ideia. Né? A Mayara comentou, decidi de verdade em 2015 e vim em 2017 e depois em 2018 como estudante e eu consegui o PR em 2021. Olha só, ela começou o Plano Canadá dela, a paixão pelo Canadá, em 2015.
ela veio como turista em 2017. E o que a gente sempre fala, se você vem como turista pro Canadá, se você vem aqui, você vivencia, nem que seja um pouco, isso vai te dar um boost de motivação, porque você vai ter conhecido o Canadá, você vai ter pisado aqui, você vai, né, você tem uma experiência. Daí depois ela voltou como estudante, aí já é tarde. Aí a Mayara, ela caiu na rede, né, do Plano Canadá, essa paixão do Plano Canadá, né. Daí ela ficou, a Ângela, 1 ano e meio, o Gui, 1 ano. E 11 meses, né? O Dieter, que também, a gente conhece o Dieter já de muito tempo. Ele tinha organizado anos atrás um encontro da área VIP. E a gente participou, em São né? Paulo, a gente de participou. Vancouver, a gente participou do encontro. Né? Ele colocou 4 anos, porque no meio do caminho ele deu uma parada, depois ele voltou. O Rodrigo é 1 ano e meio. O Rafael, ele decidiu em janeiro de 2015, chegada agora em 2022, olha só. 7 anos que ele tá anos. pensando, planejando e decidiu vir. O Iago, 1 ano e 4 meses. O Rodrigo, 3 anos. O Edu, também já tá assinante da área VIP já há muito tempo, né? Das antigas, o Edu é das antigas, né? 2014, ele chegou em 2017, ele comentou. A Ângela, 1 ano e meio. O Hugo também, que tá já há muito tempo com a gente, de 2014 a 2016, né? Então, assim, o plano Canadá, ele não tem um prazo, porque que negócio depende de como que você vai executar, depende do dinheiro que você tem disponível, né? Depende daquele combustível inicial. Mas e o seu timeline, aí que tá. Quando surgiu eu vou marcar aqui na bolinha. Sim. Paixão, como surgiu? Não, a paixão, aí que tá. É que tem gente que às vezes coloca, por isso que essa pergunta ela é tricky, porque às vezes é quando que eu despertei essa ideia. Eu despertei quando eu vim pro Estados Unidos, que a gente foi para os Estados Unidos pela primeira vez, 12 anos de idade. 1997 foi o começo do seu Plano Canadá. Daí quando a gente foi para Vancouver em 1996. 97. Eu falei assim, não, a Vancouver, eu vou morar aqui um dia, né? Então daí foi de 97, eu cheguei em Vancouver em 2004. Então aí mas já eu comecei tem 7 anos. Mas eu comecei o meu anos. Plano Canadá assim de tipo, decidi, vou começar a economizar dinheiro agora, eu vou. Isso daí foi com 2 anos e meio de antecedência. Quando você decidiu começar a economizar dinheiro. Fala assim, é agora. O Canadá sempre esteve, né, por muitos anos na minha mente, mas assim, quando foi assim, então é isso, bateu o martelo e o Plano Canadá começou oficialmente, foi com 2 anos e meio de antecedência. Quer dizer, uma paixão que vem dos anos 90, sua paixão. E ainda você ainda tem existe, o fogo? A gente adora. Você ainda tem o fogo da paixão? A gente adora o Canadá. A gente adora morar aqui. A oportunidade que o Canadá deu pra gente, pra nossa família. Os nossos pais, eles moram aqui também. Eles também imigraram, a gente trouxe eles depois. Hoje em dia a gente mora tudo perto aqui. Até o inverno a gente curte. Então, assim, a gente adora o Canadá. Eu curto inverno, mas quando é inverno, não quando tá assim tudo congelado, aí não dá pra... Eu curto inverno. Mas foi legal esse ano, né? Foi legal, parecia que a gente tava num filme, né? A gente saiu, nossa, teve uma noite que tava menos 43, que eu falei assim, menos 41, que eu falei assim, não, vou sair pra andar, né? Foi legal, parecia que tá andando na superfície de Marte. Como exatamente. Mas o que é gostoso aqui é que a infraestrutura é espetacular, né? E é melhor do que Vancouver, porque como Vancouver não é tão frio, as casas não têm a mesma nível de proteção, né? Eu acho que não foi você que pesquisou sobre isso? Eu pesquisei aqui, as casas elas têm elas têm um isolamento melhor de temperatura do que em Vancouver, então você assim... Por mais que esteja menos 20, menos 30 lá fora, você não sente nada, casa, né? você não sente nada. Barulho você ouve pouco também, né? E a gente teve muito pouco. Uma coisa interessante que, assim, no final do podcast também eu vou comentar, mas daí eu vou comentar melhor aí, assim que passar, daqui um mês, assim, eu acho que é legal a gente comentar sobre isso. De manhã, quando tô levando minhas filhas pra escola agora, já tá sol. Já mudou. A gente já passou a parte mais escura. A gente não teve a sensação aqui, esse inverno, do inverno escuro. Que Vancouver era muito escuro, que Vancouver, né? Assim, isso acaba a luz, né, em Vancouver. Acaba a luz, assim, você às vezes tem momentos, você fica 1 mês, 2 meses com praticamente, assim, nublado, cinza. Isso que mais me incomodava em Vancouver. Aqui o inverno pareceu, assim, que a gente não passou por aquela escuridão do inverno que a gente passou por 16, 17 anos em Vancouver. Isso foi, assim, algo interessante. Porque às vezes pode estar menos 20, aqui tá sol, tudo, você tem a luminosidade.
Isso o foi bem sol interessante. entra em casa, no meu quarto, à tarde, é impressionante. Então isso foi uma sensação, eu falei assim, nossa, e agora a gente já tá já com sol de manhã, quando eu vou levar elas na escola, já tá sol. Então assim, um comentário assim que a gente pode expandir melhor quando a gente falar do nosso primeiro inverno em Calgary. A gente vai fazer o review de um ano em Calgary, cara? O primeiro inverno de Calgary. Vai ter o review? Vai ter o review. Vai ter o review do primeiro inverno de Calgary. Foi assim, bom, não vou falar mais nada então. Porque o negócio, assim, já que o podcast está terminando, a decisão de vir para Calgary é que a gente estuda tanto o Plano Canadá, que um dia a gente estava gravando um vídeo sobre Alberta e a gente falou assim, então vamos para Alberta. Foi mais ou menos isso, né? Vamos para Alberta, já vamos agora para Alberta, lá é muito bom. O nosso vídeo de Alberta foi tão bom que depois do vídeo a gente decidiu. Porque a gente não fica só de conversinha no YouTube, né? Tudo que a gente fala aqui para vocês, a gente pratica também. A gente vive o Plano Canadá. O seu foi um Plano Canadá, o meu foi um Plano Canadá, os nossos pais foi um outro Plano Canadá. Eu tô vivendo agora um outro Plano Canadá com meu sogro. Então a gente vive e respira o Plano Canadá. Então tudo que a gente coloca aqui no podcast, nos nossos vídeos, na verdade, serviria pra gente também se a gente tivesse vindo pro Canadá. E também a quantidade de clientes que a gente tem no Canadá. Inclusive já no Canadá, já moro no Canadá. Assim, a gente já faz isso há muito tempo. A gente já faz isso aí há mais de 15 anos. Né? A área VIP vai completar 7 anos. Então a gente não só vive o Plano Canadá nosso, mas também a gente vive o Plano Canadá das outras pessoas. Então aqueles dados que a gente traz aqui para vocês, é um combinado também de tudo aquilo que a gente vê, dos melhores momentos, melhores e piores momentos de centenas de Plano Canadá que a gente vê. Então assim, não é só algo nosso que a gente traz, mas assim, é um collection de contradado não argumentos. Exatamente. Contradado não argumentos. Eu acho que os dados que a gente jogou nos nossos vídeos podcasts, eles quebraram todo aquele marketing que existia no mercado de intercâmbio e imigração. Essa que é a verdade. De desinformação, é verdade. De desinformação, melhor dizendo. É verdade. Então olha só, você quer a nossa ajuda no Plano Canadá? A gente vai abrir inscrições para a VIP daqui a poucas horas. Dependendo de quando você estiver assistindo, a gente está abrindo agora. Exatamente. Ou está quase abrindo. Então, os links vão estar onde, Caio? Na tela? Vai estar na tela, vai estar na descrição. Então, tem o nosso canal do Telegram também. Se você quiser entrar, a gente coloquei umas fotos lindas essa semana lá, só pra gente finalizar o podcast com essas fotos. Então não esqueça de entrar no nosso Telegram e também, porque a gente tá abrindo a área VIP aí em poucas horas. E eu coloquei uma foto muito bonita que eu tirei de manhã do sol. O sol tava refletindo e eu joguei no nosso Telegram. Então entre lá pra ver, que você vai ver que visão legal. Então é isso? A gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast, e a gente se vê na área VIP amanhã de manhã. Exatamente. Até o próximo.